Aleluia. Como todo mundo sabe, eu acredito, eu vou falar sobre livre-se do medo. Aleluia. Eu sei que isso é algo que tem atormentado muitas pessoas. E eu sei da grande responsabilidade que eu tenho aqui. Porque eu sei que muitas pessoas, elas vão ficar livres. E elas também vão ter a consciência daquilo que elas são. E porque elas sabem aquilo que elas são, elas vão se posicionar. Aleluia. 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 O medo, para quem não sabe, toda a fonte dele não vem de Deus, mas de Satanás. Se você puder abrir lá, por favor. Aleluia. Em João 8, versículo 44. Aleluia. João 8, 44. Aleluia, queridos. Aleluia. Eu creio que o Senhor quer fazer grandes coisas hoje. E eu peço para que você fique muito atento. Porque a gente sabe que isso é algo que Ele tem feito com muita força na vida das pessoas. Mas deixa eu te dizer, você não precisa viver uma vida temerosa, uma vida com medo, uma vida de pavor. Aleluia, porque o Senhor, Ele está dentro de você. E porque Ele está dentro de você, e porque você sabe da autoridade que existe através de Jesus Cristo em você, você vence qualquer situação. Amém? Eu vou começar a ler a parte B desse versículo, que diz assim, aleluia. Vocês estão lá? Ele foi, tá aí? Tá lá. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quem é esse cidadão? É o diabo, se é que eu posso dizer que ele é um cidadão. Então o medo não é apenas um sentimento. O medo é um espírito no qual nós temos total autoridade e domínio. Aleluia. Aleluia. Ah, mas eu não me sinto, sabe, tão, sei lá, valente, corajoso. Mas não é por causa de você. É por quem está dentro de você que lhe dá essa coragem e que lhe dá essa certeza. Amém? Por isso que no início eu comecei a levar vocês, né, e pelo Espírito mesmo, a clamar por esse nome. Porque não é porque eu vou falar para vocês sobre livre-se do medo que vocês vão ficar livres do medo. Vocês vão ficar livres dele por causa do nome de Jesus. Aleluia. Vocês não ficam livres por causa de uma ministração ou porque alguém diz para vocês, mas porque o Senhor, aleluia, aquele que está dentro de você, Ele lhe faz capaz de se tornar livre. Livre. Você é livre. E a gente sabe, né, quando a gente vai estudando, mesmo tão envolvida, né, pela palavra e focada na palavra, mas o diabo, ele não brinca, né? Porque, como eu falei na última ministração, ele precisa trabalhar, então ele fica lá, né, mandando sugestões. E ao que eu tenho certeza que foi ele, né, falou para mim, ele disse: não vai adiantar você ficar falando para eles, porque essa sugestão que eu tenho dado, eles têm acatado e não vai adiantar. Eu disse para ele: eu vou falar, mesmo que eles estejam acatando as suas sugestões, porque eu vou falar de uma verdade absoluta. Você é mentiroso e uma verdade, a verdade da palavra, quando você se apossa dela e você toma posse dela, ela começa a funcionar na sua vida. Então, queridos, não vai ser invalidado a palavra do Senhor
se caso você continue tendo medo. Aleluia. Porque o que eu vou falar aqui é a verdade, independente. Porque, por exemplo, com relação à doença, né? Algumas pessoas têm medo da doença, né? Então ficam atemorizados, principalmente agora. A gente sabe que a gente passou por alguns anos, né, de temor, algo que ninguém esperava. Mas eu costumo falar, e pessoas falam, nosso pastor Humberto fala também: vocês acham que Deus foi pego de surpresa? Ele disse: pronto, agora eu vou ter que ver o que é que eu vou fazer, porque surgiu aí uma pandemia. Não, queridos, a palavra, ela não mudou em nada. Aleluia. Você não precisa temer a doença. Sabe por quê? Porque se a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, acabou-se. Mesmo que o diabo levante placas de doença, de enfermidade, queridos, a gente não pode se abalar. Aleluia. Qual é a resposta que você tem dado para o Senhor com as más notícias? Eu faço essa pergunta para você do mesmo jeito que eu fiz para mim. Quando Deus olha para você, o que é que Ele vê? Qual é a sua reação? Aleluia. E eu estou falando isso, queridos, com muito amor, sabe? Porque a gente precisa se posicionar. Porque o diabo, ele tem se posicionado e ele não tem brincado, trazendo medo. E o medo traz ansiedade, depressão. Pessoas... A gente tem aconselhado pessoas. Olha, eu fico indignada. Mas não é da pessoa, lógico, né? Porque, queridos, se você se enche da palavra e você conhece o Deus que você serve, aleluia, você se posiciona, fica firme, mesmo que o vento queira, sabe, lhe derrubar, mas você está firme e você responde: Senhor, mesmo que o mar queira me derrubar, mesmo que os ventos queiram me derrubar, mas eu me firmo na tua palavra, eu não invalido a tua palavra, queridos, porque quando a gente abre a boca e a gente diz: eu estou com medo, eu não vou não, eu estou com medo, ai meu Deus, essa doença chegou. Queridos, Ana, você falou algo, foi tão simples, mas tão poderoso. Quem é o dono da sua casa? Quem é o dono da sua casa? É você. Então não abra a porta. O medo vai bater. Não abra. Ana Cláudia falou algo hoje. Ela disse: queridos, o ladrão, quando a gente vai dormir, a gente sempre fecha as portas. Ninguém dorme de porta aberta. Eu sei que vai ter lugares que as pessoas vão dormir porque não vai ter medo, ou não vai ter nenhum receio, né? Mas só entra na sua casa quem você quer. Aleluia. Só entra quem você quer. Então deixa ele bater, ele vai bater, ele não vai arrombar. Porque a autoridade está em você. Deixa ele bater. E algumas pessoas falam, né? Se bater, deixa a fé abrir. Amém? Mas não abre a porta. Aleluia. E eu trouxe aqui alguns tópicos, né? Para a gente poder saber como é que eu me livro do medo. São alguns, não são todos. Se você puder anotar. O primeiro é tendo a consciência da autoridade que nós temos sobre o medo, né? E se você puder abrir lá em Colossenses 2,15. Aleluia. Colossenses 2, versículo 15. Vê que coisa maravilhosa. Eu vou ler com vocês na atualizada. Depois eu vou ler em outra versão, mas está aqui para vocês me acompanharem. Diz assim: e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Coloca aí na amplificada, por favor.
Eu vou ler junto com vocês. Diz assim: Deus desarmou os principados e potestades que estavam enfileirados contra nós e fez deles uma exposição ousada e um exemplo público ao triunfar sobre eles nele e nela a cruz. Então ele desarmou, queridos, o diabo. Olha, se você soubesse a capacidade do diabo, você seria outra pessoa. Não tem capacidade nenhuma. Ele é um infeliz, ele é um derrotado. E sabe qual é a nossa posição? Vitoriosos. Uma pessoa que vai para uma partida ou qualquer lugar que ela precise competir, ela como vitoriosa, e o outro time derrotado, queridos, ela entra numa autoridade. Aleluia. Eu não estou falando de nada que é irrealista, não. Essa é a nossa realidade. Aleluia, a nossa realidade. Nós somos vitoriosos. O maior habita em nós. Queridos, olhem, eu fico imaginando, né? Se nós pudéssemos ver com nossos olhos naturais, mas talvez não vá haver, a legião de anjos que nos guarda. A proteção que existe em nós. Se o Senhor pudesse abrir os olhos de vocês, para que vocês pudessem ver a autoridade que existe. Eu digo isso, sabe por quê? Porque eu vou contar um pouco do que eu passei para que você veja que do mesmo jeito que o diabo ele é astucioso e ele faz com qualquer pessoa, mas quando a gente tem a consciência daquilo que nós carregamos dentro de nós, o nosso posicionamento é outro. E eu não quero trazer nenhum tipo de condenação e nem vou perguntar aqui quem teve medo hoje de manhã ou a semana passada, porque eu não quero trazer condenação para você, eu quero trazer libertação. E eu lembro de algumas vezes, quando eu era do mundo, que eu saía para assim, eu não fui muito assim de sair para a noite, mas no carnaval, eu não tinha medo não. Medo, não sabia nem o que era, assim, com relação a isso, né? Mas às vezes, quando vinha para a igreja, depois que eu me converti, precisava sair tarde, eu ficava com medo. Eu dizia, oi, como assim? Tem alguma coisa errada? Porque quando antes o meu Senhor, o meu dono, era o diabo, eu não tinha medo. E agora que o meu Senhor, o meu dono, é o Senhor Jesus, por que eu tenho que ter medo? Tem alguma coisa errada aí. E eu digo isso porque eu não estou falando uma história de historinhas, não. É realidade. Eu sei que tem pessoas aqui que está passando pelo que eu passei, que é crente, que tem um Senhor, mas é cheio de medo e de temor. E eu não falo apenas em sair como esse exemplo que eu dei, que eu tinha medo, né? Dizer, meu Deus. Gente, era algo tão assim que eu imaginava na minha mente cenas de assalto. Ai, vai ser agora. E eu não tenho nenhum problema em me expor, porque eu sei que vai trazer libertação para muita gente aqui. Sabe o que você precisa falar? Você precisa abrir sua boca, sabe? E falar para esse espírito que está ali atormentando. E dizer, olha, aqui não. Porque eu tenho um dono. E ele me protege e ele me livra de todo mal. Eu digo isso, eu não estou querendo exaltar essa pandemia que aconteceu, mas só para vocês terem noção. Pessoas cristãs com medo, pavor. Eu não estou falando só de medo, de, ai, eu estou com medo. Não, pavor. Não, meu Deus. Olha, você precisa ser prudente. Eu não estou falando que você vai andar de qualquer jeito. Não é isso. Nós precisamos ser prudentes. A prudência está correta, o medo não. Então, querido, se você precisar ir,
Mesmo que a pandemia está lá naquele lugar, mas se você precisa ir, Senhor, vai comigo, nenhum mal vai me tocar. As pessoas com medo de vir para a igreja. Quando podia vir, não vou. E o que é que estava lhe fortalecendo em casa? O medo, o pavor. Isso é uma destruição, isso destrói a mente, o corpo, a alma, destrói tudo. Queridos, corre para a igreja. Vem para a igreja, dá uma no Satanás. Dizer, olha, na minha casa não. Na minha família não, na minha vida não. Porque você invalida a palavra. Você invalida. E eu pergunto mais uma vez, qual a resposta que você tem dado para o Senhor? Aleluia. Outra coisa também, querido, que nos livra do medo, é a gente ter a consciência que Deus está conosco. A presença de Deus conosco é o grande antídoto. Quer um antídoto? A presença de Deus, para que a gente vença o medo. Aleluia. Só conseguimos vencer o medo quando temos a consciência de que o Todo-Poderoso está conosco. Abre lá, por favor, Deuteronômio 31:6. Aleluia. Na atualizada. Diz assim: sejam fortes e corajosos. Não tenha medo nem fiquem apavorados por causa deles. Porque, deixa eu ler aqui. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizes. Essa é a atualizada? É, né? Tá. Eu acho que eu anotei outra versão aqui, perdão. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai conosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Queridos, Deus está contigo. Deus está com você. Você não precisa ver. Porque se um batalhão, né, digamos, se você precisasse ir para algum lugar que fosse bastante perigoso, e um batalhão da polícia, né? Qual é a mais potente? O GAT? Não, né? Eu não entendo muito. O BOP. Você não queria nem a proteção no corpo. Porque, menino, deixa eu te dizer, o Senhor é o mais poderoso do que qualquer. Não estou desmerecendo, eu gosto dos policiais, tem muitos aqui. Mas eu vou. Se Deus disse, eu vou. Não tenho medo. Porque eu confio no Senhor e Ele está comigo. Aleluia. Aleluia. Salmos 23:4 na Viva. É tão conhecido, mas a gente às vezes não... Porque tem versículos que são tão conhecidos, mas a gente muitas vezes não tem o entendimento do poder que existe. Essa palavra é poderosa demais. E diz assim: eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas continuo tranquilo e não sinto medo. Tu, Senhor, me guias e proteges constantemente. Eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem pertinho, mas mesmo assim, dá um nó, né? Dá um nó na cabeça. Mas é poder, é libertação. Quer libertação? Quer ficar livre? Isaías 41:10 na NVT. Aleluia. Diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita
vitoriosa. Aleluia. Eu não lembro quantos anos fazem, mas a gente que é mulher, a gente faz exames, né, anualmente. Eu me cuido e eu faço anualmente. E eu estava tratando um nódulo na tireoide. E eu fui para essa consulta, eu ia fazer a punção desse nódulo. Eu estava bem, eu estava tranquila. Eu não estava com medo, confiando no Senhor. Mas eu esperei um pouco, né? Um pouco mais do que era para esperar. E eu fui folhear umas revistas que estavam lá. E quando eu abri a revista, a primeira notícia que tinha lá era de uma atriz que ela tinha morrido de câncer na tireoide. E eu disse, meu Deus do céu, tá tão bem. E eu digo isso, queridos, porque o diabo ele não brinca não. Brinca nada. Ele não brinca. Mas a gente também não brinca não. Ele vem com uma notícia, a gente vai com a palavra. Ele vem com a situação, a gente vai com a palavra. E eu lembro que quando eu olhei aquilo, queridos, eu tenho certeza que foi ele. Eu tenho certeza. E eu disse, aí eu fechei, eu digo, meu Deus do céu. E o medo bateu na porta. Eu estava para fazer o exame. Estava ali, ó. E eu lembro que eu entrei para fazer aquele exame. E a mente, sabe, assim, bloqueou. Eu só conseguia me lembrar daquela notícia, por incrível que pareça. E quando a médica começou a fazer, ela disse, Vanessa, tem um aqui que não vai dar para pulsar, está muito difícil, está nas carótidas. Faz muito tempo, é mais ou menos isso, doutora. Pronto. E aí eu disse, meu Deus, ele disse, olha aí, você também vai morrer com câncer na tireoide. E eu já contei esse testemunho. Eu trabalhava, fui bem ativa dos 17 até me casar, até 25 anos. E eu parei, 1 ano e meio mais ou menos, eu saí do emprego e fui ficar em casa. Que invenção minha. Porque todo dia aquele infeliz dizia que eu ia morrer e eu vivia em pavor dentro da minha casa. Crente, viu? Já estava aqui. Foi bem no início, não foi? Do verbo. E eu digo isso, eu não tenho vergonha nenhuma. Porque eu vou ensinar para você como é que você vence. E para mim é prazeroso não exaltar o que eu passei. Preciso contar. Mas saber que isso vai trazer libertação para muita gente. Robacassi nderebosi. Yerabacasti ayambraski nerovosiri de candarabasi. Yerabacastere yerobosiri de candarabasi. A partir de hoje, tudo aquilo que foi planejado pelo diabo para tragar a sua vida, se você se posicionar, você ouvir o que está sendo dito e praticar, com certeza estarás livre. Livre. Abra os seus ouvidos. Ele é mentiroso. Eu já disse a você. Ele tramou, mas eu desfiz. Porque você é meu e ele não pode lhe tocar. Agora escute, ouça, estude, se encha da palavra e pratique. Pratique. Pratique, porque aquilo que ele quis trazer como destruição para a sua vida, hoje você triunfa sobre isso. Aleluia. Aleluia.
E eu ia ligar o ventilador e ele dizia: você vai morrer agora. Ai, meu Deus. E eu não falava para ninguém, eu tinha medo. Porque eu dizia: como é que eu vou falar para esse povo da fé? Vai pensar que eu estou maluca, vai me internar no hospício. Como é que eu vou dizer isso para o pastor? Meu Deus, ele vai me tirar dos departamentos. A gente não era pastor, Ricardo não era pastor, acho que a gente era líder. E eu não falava para Ricardo, eu tinha medo. Recém-casada, eu dizia: meu Deus, vai pensar que casou com uma louca. Mas deixa eu te dizer, você precisa falar. Abre sua boca. Calado você não vai vencer. Abra sua boca. E eu tive a oportunidade, falei para o pastor. Eu disse: pastor, precisava falar. Porque tem gente que está calado, está enlouquecendo. Síndrome do pânico, não é isso? Ele dizia, saía, ele dizia: vai ser assaltado agora. Veja aí, ó. E eu ficava. Mas quando eu aprendi, e ele continuou falando, eu dizia: cale a sua boca, aonde eu estivesse. Cale a sua boca agora. Eu não vou morrer, mas eu vou viver. E eu vou contar os feitos do Senhor. E eu estou aqui contando. E eu lembro que quando eu falei para o pastor, ele disse: Vanessa, são dardos inflamados. Quantas vezes ele lhe falou e você morreu? Eu disse: nenhuma. Ele disse: então, ó, abre a tua boca. Peça ajuda. Fui pedir ajuda, querido. Estava morrendo. Eu estava dando... ele falava e eu aceitava, ficava calada. Ele estava me intimidando. O diabo, ele é intimidador, ele lhe intimida. Ele usa uma mentira para poder tirar a verdade de dentro de você. Você só vai morrer quando tiver o aval do Senhor. Aleluia. Tenha essa consciência. Não é prepotência. Esse povo só quer ser. Não, nós somos. Nós somos. Não por causa de nós. Agora eu digo uma coisa. Abre uma aspa bem grande. É o que eu estou sentindo no meu espírito. E abra seus ouvidos. Se você estiver fazendo coisa errada, se conserte. Porque você não está protegido. E Deus não tem nada a ver com isso. Se conserte. Está adulterando, se conserte. Está em prostituição, se conserte. Está roubando, se conserte. Se ajeite, se aprume. Está mentindo? Vocês viram quem é o pai da mentira? Quem é o pai de vocês? Aleluia. Quem é o pai de vocês? Queridos, quando a gente está em linha com a palavra e a gente faz o que a palavra diz e a gente segue a palavra, praticando a palavra, querido, nós estamos protegidos. Aleluia. Nós estamos protegidos. Mas se você está brincando com o pecado, querido, está abrindo uma porta para que a sua vida seja destruída. E deixa eu te dizer, Deus não tem nada a ver com isso. Aleluia. Porque muitas vezes a gente fica com medo por causa de coisas erradas que a gente está fazendo. E Ele vem. Aleluia. E eu estou falando com muito amor, queridos. Sabe? Quando vocês estavam falando hoje, rapaz, quantas famílias destruídas, crentes. Me veio tanto temor, não medo, mas temor. E eu disse: Pai, a gente precisa estar vigilante. Porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, a gente aprende a livrar-se do medo. Mas a gente também aprende a se posicionar como verdadeiros cristãos. É um pouco desconfortável, mas deixa eu dizer, é salvação. É salvação. Porque como eu falei, o diabo não está brincando. E ele sabe que o medo é algo que destrói vidas. Porque ele não vem só. Como eu falei, ele vem cheio de coisa.
depressão, ansiedade. Quantas pessoas ansiosas? Ansiosas, gente, pelo amor de Deus. Te apruma. Aleluia. Sabe por quê? Porque uma pessoa doente, ela não tem como ajudar outra pessoa. E deixa eu dizer, sabe quem vai ajudar as pessoas que estão aí no mundo? São vocês. Vocês são responsáveis. Vocês são responsáveis. Vocês têm responsabilidade. E vocês precisam estar, bem. Senhor, eu vejo tanto amor, Pai, tanto amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu digo uma coisa para você também, Satanás. Você não tem domínio sobre a vida de ninguém que está aqui ouvindo essa palavra. Retire-se agora da mente das pessoas. Você tem trazido tormento, você tem trazido medo, mas na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno, saia, 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 saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você e todos aqueles que estão com você. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você, Satanás. Eu não tenho medo. E eu falo agora em voz alta para todo mundo ouvir. Os céus e a terra. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho parte com você. Você não é o meu dono. Você não é o meu Deus. Eu não sirvo a você. Você não comanda a minha vida. Você não manda na minha vida. Você não direciona a minha vida. A minha vida pertence ao Senhor. Ele é o meu Deus. Ele é o meu tudo. Ele é minha fortaleza. Ele me protege. Ele me guarda. E você, Satanás, você não pode me tocar. Eu não tenho medo de falar para as pessoas. Aleluia. Eu não tenho medo, eu não acredito em retaliação. Eu não acredito que eu estou aqui trazendo livramento e Ele vai me testar. Eu não acredito. Ele é um derrotado. Ele está debaixo dos meus pés. Você está debaixo dos meus pés. E mesmo que a doença vier, eu não invalido a palavra do Senhor. Porque Ele me libertou. Porque Ele me sarou. Porque Ele me curou. E mesmo que falta chegue, eu não invalido a palavra do Senhor. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Aleluia. Porque mesmo que eu seja assaltada, mas 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Porque o Senhor é quem me guarda. Ele me guarda, Ele me protege. O diabo não tem poder. Queridos, tenha consciência. Abre a tua boca. Abre a tua boca, é tão simples. Não deixa. Porque eu sei que isso destrói a mente. A gente fica imaginando. E quanto mais a gente imagina, eu digo, porque eu passei por isso. E vai piorando. E vai piorando. Aí quando você ligar o ventilador, você vai morrer. Aí quando você estiver no carro, você vai para tal lugar, você vai sofrer um acidente. Você vai morrer na estrada. Queridos, que Deus é esse que a gente está servindo? Que Deus é esse? A gente dá mais crédito ao que o diabo tem falado. Abre a tua boca. Eu lembro que quando ele dizia para mim, eu dizia, olha, se você não calar a sua boca, eu vou começar a gritar aqui dentro. Eu vou começar a chamar o nome de Jesus. Eu falava, eu estou assim agora.
E deixa eu dizer, às vezes vem pensamentos de medo, de temor. Se você não calar a sua boca, eu vou começar a falar aqui o nome de Jesus, que Ele é poderoso. Você quer? Você precisa se posicionar. Isso mesmo. Porque Ele vem afrontar. Ele vem lhe afrontar. Aí você se posiciona na palavra que ela lhe respalda e fala, mas eu não sei o que falar. Por isso que eu digo, te enche da palavra, lê tua Bíblia. Não consigo manusear, vai na internet. A internet, ela tem coisas que não são boas, mas tem coisa boa também. Procura estudos que estejam em linha com a palavra, livros. Verbo Shop aqui, tanto livro falando sobre o medo, tanto livro de ministros poderosos, tantas ministrações. Se você colocar na internet, gente, são várias, que podem lhe auxiliar. Não estou dizendo que porque você está passando por isso, você é a pior criatura. Não é isso, você precisa de ajuda, como eu precisei. E eu tive, graças a Deus. E tenho ajudado muitas pessoas com aquilo que eu passei. E aquilo que quis trazer vergonha para mim, porque eu podia ter ido por esse caminho e ter me acabado, porque era uma decisão e não partia de Ricardo, não partia do pastor, não partia dos pastores, era uma decisão minha. Eu precisava tomar uma decisão. Não eram eles. O que eles poderiam fazer era orar. Mas a decisão de deixar era minha. Aleluia. Outra coisa também que faz você ficar livre é não permitindo que pensamentos errados penetrem na sua mente. Filipenses 4:8, na atualizada, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, rapaz, esses pensamentos, rapaz, isso está glorificando a Deus? Está trazendo louvor para Ele? Então, sai. Outra situação também que eu passei, também na tireoide. O diabo ele não é uma bênção, né? Mas ele é uma bênção. Eu fui fazer exames. E isso foi na pandemia, né, Rico? Uns 2 anos, mais ou menos. E aí, eu não vou dizer que o médico ele foi me enviado de Satanás, porque bichinho. Mas, queridos, quando ele começou a fazer, aí ele, Vanessa, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Aí o diabo não disse. Aí eu digo, misericórdia. E ele fazendo. Eu não entendo muito, mas eu sei que tinha volume 5, né? É uns perigosos aí. E aí eu fui para a médica e ela disse, Vanessa, vai precisar pulsionar. Porque, de acordo com a ultrassonografia, não está muito bom. Nível 5, nível 4, não entendo muito. E aí eu conversei com o pastor, né? Só falamos para ele, para a Cris. Eu e Ricardo sabia, conversei com ele. Eu disse, pastor, eu vou precisar pulsionar. E ele tem características de ser maligno. E aí o pastor, muito sábio, ele disse, faça o que os médicos estão pedindo, não vai deixar de fazer, mas você já sabe o resultado. Eu disse, eu sei. E aí, queridos, eu fui fazer e dessa vez foi diferente. Eu não estou dizendo que você não pode ler uma revista no consultório. Mas fique ligado, leva a Bíblia. Que agora tem no celular, tem essa palavra, vai ouvindo, porque, queridos, eu recebi uma notícia dessa, acontece mesmo, às vezes vem, eu não posso abrir a porta,
É feito os pensamentos, né? Os pensamentos ruins, ele vai vir. Ele só não pode fazer morada, cair no seu coração e que se tornar uma verdade. Mas o medo vai vir. Eu estava até lendo, Joyce Meyer, ela disse, se está com medo, vai com medo, mas vai. Não, está com medo, mas eu vou. E aí, foi diferente. Eu já cheguei logo na recepção, e aí a moça disse, olha, seu plano não cobre esse exame. Mas eu estava tão poderosa, assim, tão cheia de mim. Eu disse, não tem problema não, a gente vê no final. Ok, eu tinha que pagar, né, por aquela ultra, que precisava fazer uma ultra naquele dia. E aí eu entrei, queridos, quando eu entrei naquele lugar, me deu uma vontade de rir, só que eu não podia rir, porque ia funcionar minha tireoide. Então você tem que segurar. Como? Senhor, tu tá me dando esse desejo aqui de rir, tu vai ter que me segurar, porque precisa fazer o exame. Me ajuda, Jeová. E aí, queridos, ela, Vanessa, aí eu querendo rir, né? Lá deitada. Porque a presença de Deus inundou aquele lugar. E ela engole. E aí ela fez as 3 pulsões. Só que quando eu sentei naquela maca, ela segurou no meu braço e eu percebi algo diferente. E ela disse, deixa eu lhe dizer uma coisa, não tenha medo não, tudo aqui já deu certo. Queridos, muitas vezes, Deus vai levantar pessoas para falar com você. E o exame que eu tinha que pagar foi tanto favor, que eu disse, eita, tem um exame, né? Ela disse, outra coisa, o exame que você tinha que pagar, tá pago. E o resultado do exame, vocês já sabem, né? E eu vou fazer todo ano, porque tem que fazer. Se eu não fizer, eu estou sendo negligente. Mas eu vou com a consciência, sem medo. Sem medo. E se acontecer? E se acontecer? Tira o si. Confia. Então, olha, dá-lhe no Satanás, querido. Te posiciona, principalmente agora, nesse período, que eu não quero ficar falando para não estar exaltando esse tempo, porque o tempo é da igreja, o tempo é da glória, aleluia, é o tempo da unção, é o tempo do avivamento. Esse é o tempo. Deus não foi pego de surpresa. Então te posiciona e avança, porque o maior está com você. Não tem problema, não se sinta, as pessoas não vão achar que eu sou metido. É metido, para Jesus não tem problema. Se antigamente, né, eu já sou crente há 23 anos, tinha uns crentes 007, né, sei lá, que não queria dizer que era, né? Hoje, sabe por quê? Porque as pessoas sabem que a solução está em nós. Então, não precisa ter vergonha. Com certeza, se as pessoas souberem que você é um crente cheio do Espírito, elas vão vir atrás de você. Amém. Vocês podem ficar de pé? Aleluia. E exaltar e engrandecer esse Deus maravilhoso. Aleluia. Você é vitorioso. Você é corajoso. Diga assim, eu sou corajoso. Aleluia. Sabe por quê? Não é por causa de você. É por quem Ele é. E por quem Ele é está dentro de você. Dentro de você. Agora deixa eu também falar algo. Você também não vai estar aí fazendo coisas imprudentes. Cortaram o meu. Aleluia. Não tem problema. Eu tenho voz, que eu falo muito alto. Não vai aí, agora eu vou Não, gente, por favor, prudência, tá? Não é isso. Não, agora eu vou para qualquer lugar, se pede para botar máscara. Não, eu vou. Não é isso que eu estou falando. Mas é não deixar com que o medo
lhe domine, lhe paralise, determine como é que vai ser. Você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Se você vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a parte dele, Ele sempre faz a parte dele. A gente é que não faz a nossa parte. Eita, a gente vai viver feliz para sempre. Amém? Aleluia. Você pode levantar suas mãos? Pai, sou tão grata a você, Senhor. Pai, por termos a oportunidade de ouvir essa palavra que tem trazido libertação para as nossas vidas. Pai, somos felizes demais, demais, porque você deixou a sua palavra para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos animar e para que a gente possa entender que somos mais do que vitoriosos, somos mais felizes. Aleluia, e eu sou grata. Que oportunidade de ouvir a tua palavra e não só ouvir, praticar e saber que você vai estar nos auxiliando nessa jornada, Senhor. E se os temores da vida, os medos vierem, nós levantamos, Senhor Deus, as placas, a palavra que está dentro de nós, abrimos a nossa boca e podemos falar. E podemos falar, Senhor, e você vem e valida, o Senhor vem e valida a palavra dele, amém? Então sejam abençoados, gente. Qualquer coisa que você estiver passando, qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, você que está aí na internet também, rapaz, pede ajuda. A gente está aqui para isso. Amém? Não tem vergonha. Não pensa que a gente, eita, agora lá vai o medroso. Não. Amém? Então vem, procura ajuda. A gente está aqui para ajudar. E para dar-lhe no Satanás. Tu não vai morrer. Tu não vai morrer. Tu não vai morrer. Vai viver. E vai contar os feitos do Senhor. O Covid não vai tragar a tua vida. Ele não vai. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus está acima. Está acima. Está acima. Está acima. O nome de Jesus. O nome de Jesus. A falta. Não tem medo da falta. Creia. Creia.